Em um jogo pouco jogado, onde o Ceará só se preocupou em se defender, Ceará perde em seu primeiro jogo e complica a sua situação na Sul-Americana. Eu sou o Carlos Alberto, trago o Ceará para o YouTube, sem máscaras e sem arrodeios. Roda a vinheta que a gente volta já. Então, torcedor, Ceará larga com derrota em seu primeiro jogo na disputa das quartas de final da Sul-Americana. O Ceará só se preocupou em se defender e pouco criou, pouca produção, lampejos, e o time tem dificuldades de criar e não se cria nada. É bola para frente para os atacantes se virar. Esse é o Ceará de hoje, de Marquinhos, um time totalmente desconectado. O time começou com um quarteto de zaga, o meio de campo ele colocou Richard e Richardson, Rigonato, e o ataque com Mendonça, Yuri Cartilho e Vina. Vina no meio, Yuri Cartilho pela direita e Mendonça pela esquerda. Yuri Cartilho foi o jogo inteiro correndo, muita transpiração e pouca inspiração. Um jogador praticamente a menos, ele não atacava, não produzia e não marcava. Precisou terminar o primeiro tempo, começar o segundo tempo, para aos 10 minutos o nosso treinador descobrir que Castilho estava só fazendo número nesse time do Ceará. O Ceará perdeu no início o meia Rigonato, dos ridículos 45 segundos, na primeira arrancada de Rigonato, ele se contundiu. Que é coisa de futebol, isso pode acontecer. Mas é muito estranho, e uma coisa que vem acontecendo são as contratações do Ceará, que chegam contundidos, se contundem no decorrer dos jogos. Exemplo de Jael, que veio para resolver a situação de centroavante, quebrou e até hoje continua na caverna do dragão. Matheus Peixoto, o Ceará já trouxe quebrado. Dentinho veio, se preparou, entrou, fez igual o Rigonato. Em poucos minutos também se contundiu. E agora aconteceu com o Rigonato. 45 segundos o jogador já estourou. Ou o jogador já veio com predisposição para contusão, ou não se preparou da forma correta pelo departamento de fisiologia, físico. E falam tanto na estrutura, e eu vejo jogadores do Ceará com 10, 15, até 45 segundos estourando. E um jogador que pouco jogou, não se pode dizer foi carga de jogos. E com a saída do Rigonato, o nosso treinador colocou Sobral. Na minha opinião, foi uma boa escolha. Depois que Sobral entrou, apesar do Rigonato ter saído bem no início, mas ao começar a partida, o São Paulo entrava igual faca e melancia. Quando o Sobral entrou, fez os 3 volantes, aí o Ceará começou a povoar o meio de campo, a sua intermediária, e aí o São Paulo tinha dificuldade de criar e de entrar na área do Ceará. O Ceará jogando com 3 volantes fora, era o esquema que Dorival fazia e que dava certo tanto no Brasileirão como na Sul-Americana, mas forçadamente o nosso treinador teve que colocar Sobral. Descobriu que 3 volantes jogando fora é o ideal para o time do Ceará. O problema não era os 3 volantes, o problema é quando roubava a bola. E aí eles não sabiam o que fazer com a bola. Isso é falta de um treinamento, falta de um treinador que crie um esquema tático, que haja transição, que haja infiltração dos jogadores, para poder, pelo menos, ameaçar o adversário. É certo que o Ceará criou 2 jogadas de gol no primeiro tempo, mas foram lampejos, por mais situação criadas individualmente e não jogadas coletivas, onde eu não vi praticamente nada do Ceará na parte de criação. Eu não poderia comentar sem antes falar dela, ó, a cachaça Bananazinha da Serra, feita sem aromatizantes e essências,
feita com bananas nanica. Ela é totalmente natural e não precisa de tira-gosto. Você encontra bananazinha da Serra no Mercadinho São Pedro, Super Vilton, Telefrango e Super Cumbuco. Você encontra sim essa maravilha que é a bananazinha da Serra, a sua cachaça feita com bananas nanica. Pedidos atacado ou varejo, falar com Amorim, 989953272. Eu falei bananazinha da Serra. Mas para que o Marquinhos queria na partida, o empate de 0-0 no primeiro tempo estava bom demais. Final, primeiro tempo, São Paulo 0, Ceará 0, e o São Paulo praticamente não assustou o goleiro do Ceará. Segundo tempo começou com nenhuma mudança e o nosso treinador veio tirar Yuri Castilho aos 10 minutos do segundo tempo. Entrou Clebão, pelo menos deu uma pressão na saída de bola do São Paulo, e é praticamente o que ele sabe fazer, marcar a saída de bola do adversário. Ainda fez pivô em algumas jogadas, e outras a bola batia nele igual uma parede. Não se pode criticar nem tanto o centroavante, porque realmente o esquema feito pelo Marquinhos era se defender, roubar a bola e dar chutão, procurando Nino Paraíba e Yuri Castilho no primeiro tempo, Mendonça na esquerda. Mendonça nesse jogo tímido, e Vina se preocupou mais em se pentear e fazer jogadas de efeito. Os monstros na partida foram Nino Paraíba, os dois zagueiros do Ceará, e Richard e Richardson no meio de campo, e o nosso goleiraço, que pegou um pênalti, que por sinal, pênalti marcado erradamente pelo árbitro. O jogador estava nas costas do nosso lateral subiu e acabou acertando o centroavante do São Paulo por sangrar. Aí o juiz resolveu marcar o pênalti. Vitor Luiz não foi expulso, porque a penalidade foi marcada, cartão amarelo. O goleirão foi lá e pegou o rebote, pegou de novo, e o Ceará conseguiu se safar desse pênalti mal marcado. São Paulo, depois do pênalti, se abateu, e o Ceará teve tudo para procurar empatar, mas infelizmente, da mesma forma que eu falei no primeiro tempo, durante todo o jogo, jogadas esporádicas, jogadas individuais, jogadas de lançamentos na área, simplesmente se livrando da bola, porque o time não sabe criar nada, graças ao nosso treinador. Ceará perdeu a Copa do Brasil, foi eliminado para o rival e está a caminho de perder a Sul-Americana. Eu sei que ainda tem um jogo de volta e o Ceará tem amplas condições de reverter a situação. Pena que a gente não tem treinador para isso. Mas como um torcedor do Ceará é esperançoso, a gente tem esperança até o fim. Um jogador que fez muita falta nesse time do Ceará foi o Pachequinho, tanto na marcação como no apoio. O Vitor Luiz se esforçou muito, batalhou, tentou marcar, mas a gente perde sim, quando o Pacheco não está em campo. Não vi nada demais nesse time do São Paulo, um time burocrático, um time que teve dificuldades de entrar na zaga do Ceará. Bem que a zaga do Ceará com 3 volantes conseguiu barrar mais a equipe do São Paulo. No segundo tempo se jogou, fez as mudanças necessárias. Uma jogada onde o Nicão, com jogada de futebol de salão, num espaço muito curto entre o Nicão e os zagueiros do Ceará, ele ajeitou e bateu forte, um chute inesperado, tanto para o zagueiro como para o nosso goleirão, que teve dificuldades em achar a bola. Foi uma jogada bem rápida, até para quem estava assistindo, foi uma jogada rápida e foi uma surpresa. O chute de Nicão pegou tanto o telespectador como pegou os nossos zagueiros, e o nosso goleiro fez São Paulo 1-0 em cima do Ceará. O que eu tenho a lamentar nessa Sul-Americana, ir para o jogo da volta, que mais um pouquinho a gente avançava para a semifinal da Sul-Americana. Mais 1 ou 2 contratações para a gente poder ter peças de reposição e não ter que aturar Yuri Castilho o tempo todo. Um treinador que desse um esquema ofensivo, não só defensivo, e saindo com chutão
não costumam jogar times sem expressão, jogar na base do se defender e sair no chutão para ver se consegue achar uma bola e fazer um gol. Esse é o resumo do Ceará, o sentimento que poderia mais um pouquinho, mais uma ou duas contratações para a gente ter um banco, treinador que pudesse dar um padrão, pelo menos, para criar alguma coisa e buscar o resultado. Não espere muito de Marquinhos no Campeonato Brasileiro jogando fora. O Ceará vai jogar daquela forma, se defendendo como time sem expressão e dando chutão, tentar alguma coisa na frente. Porque botar a bola no chão e sair tocando, criando, envolvendo, propondo o jogo, até agora eu não vi nada do nosso treinador, e isso que me deixa espantado e que me deixa preocupado pro restante do Brasileirão. Não estou nem falando de Sul-Americana, que são jogos eliminatórios. Quem sabe o Ceará faça uma graça igual a que fez contra o Corinthians e a gente possa conseguir um bom resultado no jogo da volta. Não tem nada definido. O que me preocupa é o banco que não temos e o treinador que não deu padrão ao Ceará. Antes de finalizar, dê o seu like, se inscreva no canal, comente aí no vídeo o que você achou dessa partida. Se você ainda tem esperança que o Ceará faça alguma graça aqui no jogo da volta contra o São Paulo. Torcedor do Ceará, fui!